Tô aqui gripada, essa gripe não quer me largar por nada. Nossa. Ah, Vamos lá então. Vou aumentar a tela aqui pra gente. Então, hoje a gente vai começar a falar do círculo, um pouquinho do círculo. O que que é o tal do número π que eu comentei na semana passada? A gente vai aprender também a calcular um pouco da área de um círculo e do perímetro de um círculo, né? Continuando que a gente estava vendo da aula passada. E eu queria ver com vocês, todo mundo já ouviu falar desse número π, mais ou menos? Eu já ouvi falar, mas eu nunca vi nada referente a ele. Nunca viu nada? Não, não. Esse número π é igual a letra do. Você tem que adivinhar lá qual que é o valor do outro lá. Não, não. O número π, ele é um número de verdade, ele tem um valor. Só que a gente escreve ele assim porque normalmente ele entra em conta, ele serve para a gente calcular a área e o perímetro, né, do círculo. Por isso que ele é bem importante. Então O hoje a gente π, Eu vai já ver, ouvi falar, mas eu não lembro, não. hoje a gente vai ver o que que ele é, para que ele serve, como é que a gente acha ele. o π é um número aproximado? É, ele é um número aproximado, porque ele é um número. A gente vai ver, Paulo. Calma que você tá muito apressado. Ele parece uma letra grega, né? tava demorando. Ele é uma letra grega, Rosângela, é uma letra grega. Ah, ele é uma letra É, grega, né? Ah, sim. ele é representado pela letra, né? Mas ele é um númerozinho. Sim. Então vamos lá. Então o que que a gente vai ver hoje? Já falei, né, que a gente vai ver as características de um círculo, o número π, a área e o perímetro do círculo. Então só lembrando rapidinho o que que a gente viu semana passada, que a gente vai dar continuação hoje. A gente aprendeu a calcular a área e o perímetro dessas três figuras. A gente viu que o quadrado, esqueci até da minha canetinha hoje aqui, o quadrado, ele tem quatro lados iguais, né? Então vamos representar o lado pela letra L. Vamos supor então que o quadrado tem o lado L, uma medida L. Estou dando uma letra como número para ele, mas é uma medida. Então, para a gente calcular o perímetro, né, do quadrado, a gente soma os 4L. Então vai ficar L mais L mais L mais L, que é a mesma coisa que 4 vezes L. Isso é para calcular o contorno do quadrado, né? Para calcular a área, a gente viu na semana passada que a gente multiplica a base pela altura, fica L vezes L, e vai dar para a gente a área. Já o retângulo, ele é bem parecido, mas a gente não tem quatro lados iguais, né? Então, vamos chamar esse lado aqui, que é a altura de H, e a base de B. Então, aqui a gente também tem B e aqui a gente tem H, que é a mesma medida. E aí o perímetro a gente soma isso tudo, né? A gente soma o contorno para descobrir quanto que vale o perímetro do retângulo. E a área do retângulo, bem parecido com o quadrado, a gente multiplica a base pela altura, que a gente acha a área. Vocês lembram bem o que é a área e o perímetro, né? A área é todo esse espaço que ele ocupa aqui, e o perímetro é todo esse contorno dele. Então é assim que a gente acha a área e o perímetro do quadrado e do retângulo. E do triângulo a gente viu que é bem parecido, né? Vamos supor que a gente tem aqui um lado A, outro lado B e outro lado C. Para a gente achar o perímetro, que é o contorno, a gente soma tudo. E a área é como se fosse a área do retângulo, só que a gente divide por dois, porque a gente viu que um triângulo é a mesma coisa que metade de um retângulo. Isso é da aula passada, quem ficou com dúvida nisso pode me procurar, pode assistir a aula antiga também. Lohane, boa noite. E hoje a gente vai partir pro círculo. O círculo eu acho ele bem mais legal de estudar do que os outros. E aí a gente vai ver como que a gente calcula o perímetro, né, que é o contorno do círculo, e como que a gente calcula a área do círculo também, que é o que tem dentro do círculo aqui, né? Todo o espaço que ele ocupa dentro aqui. Isso é a área. Então a gente tem aí o círculo em diversas coisas do nosso dia a dia. A gente tem na roda, a gente tem o círculo, num prato a gente tem um círculo, na pizza a gente tem um círculo, na moeda a gente tem um círculo. Então o círculo está bem presente aí no nosso dia a dia. Então, uma pergunta besta, né? Mas. Oi? Alguém chamou? Não.
Então vamos lá. Uma pergunta até boba, né? O que que é um círculo? Um círculo é aquela coisa redonda. Mas numa linguagem matemática, um círculo é como se a gente tivesse um pontinho no meio, e aí a gente tem vários, milhares, infinitos pontos em volta dele, numa mesma distância. Então vamos supor que eu tenho aqui um ponto no meio, que eu desenhei aqui, e uma distância de 1 centímetro. E aí eu posso desenhar um pontinho aqui na distância de 1 centímetro. Opa, alguém pediu para entrar? Boa noite, Rita. Boa noite, professor. Tudo jóia? Mais alguém? Joia. O Alisson, boa noite, Alisson. Então, um círculo é como se a gente tivesse vários pontinhos na mesma distância. Então, eu tenho esse pontinho aqui que está distante desse ponto no centro, 1 centímetro. E aí, se a gente pegasse 1 centímetro para o outro lado, a gente teria um outro pontinho. E aí, se a gente fosse pegando 1 centímetro, a gente ia ter vários pontinhos aqui, ó, que iria formando um círculo. Isso é um círculo. São vários pontos a uma mesma distância do centro. Já pararam para pensar nisso? Que se a gente pegar um pontinho no centro e fazer vários pontinhos ao em volta dele numa mesma distância, a gente tem um círculo. Então, eu desenhei aqui vários pontinhos, né? Então, isso é um círculo. É vários pontos a uma mesma distância do centro. E como são infinitos pontos, acaba que a gente não vê esse tanto de pontinho, parece só uma linha. Como se tivesse vários pertinhos um do outro, fica parecendo uma linha. Então a gente vai começar a ver os elementos desse círculo. Então, o primeiro, o mais simples de todos, né, é o centro do círculo, que todo círculo tem exatamente um centro, que está na mesma distância da borda, de qualquer borda que a gente pegar aqui, ele vai estar na mesma distância. Um círculo também tem um raio. O raio, o que que é o raio? O raio, ele é exatamente a distância do ponto do centro até a borda do círculo. Isso é chamado raio. Então, esse raio aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. Se eu pegar esse ponto e colocar a mesma distância em qualquer ponto da borda aqui, ele vai ter a mesma distância. Então, o raio, ele é isso. Você pega o centro e mede a distância até a borda. Qualquer borda que você pegar aqui vai ser a mesma distância, é o raio. E um outro elemento importante é o diâmetro. O que que é o diâmetro? O diâmetro é você pegar uma borda do círculo e ir até outra borda passando pelo centro. Então você pega um ponto da borda aqui e vai até outro ponto da borda passando pelo centro. Você tem o diâmetro. Ele é bem parecido com o raio, né? Mas o raio ele é só essa partezinha aqui. É metade do diâmetro. O raio ele não percorre todo o círculo. Já o diâmetro ele vai de fora a fora, passando pelo centro. Então a gente fala que o diâmetro ele é 2 vezes o raio. Tranquilo? Tô indo muito Agora rápido? sim. Tranquilo. Tranquilinho, né? Tá. Tomar uma água? Eu peguei isso aí mais ou menos, que eu estou trabalhando com pneu, Uhum. então eu tenho que dividir ali para me colocar as madeiras no meio. Ah, então essa aula aqui vai ser legal demais pra você, pô. Então aí tá sendo bacana. Ah, legal. Ô, Então, Aí tá mamão oi? com açúcar, né, Paulo? Aí é mamão com açúcar. Oi, Rosângela. Hoje também, eu estava medindo aqui umas formas que eu tenho, os diâmetros delas, Aham. para eu poder comprar uma forma, porque eu vou fazer um bolo segunda-feira para minha mãe. Ah, Então, eu estava fazendo essa medição aí, ó. legal, passando pelo centro, né? Certinho. Sim, E aí, sim. se você quisesse medir a circunferência dela, Rosângela, aí não teria como, né? Porque a régua é reta, É. aí a gente Mas teria eu que... fiz uma coisa diferente. Ah, Eu amarrei
um pedaço, um lápis Aham. e numa cordinha, medi na régua, né? 15 centímetros, e coloquei bem no meio e fiz o círculo, aí deu certinho. Nossa, não, essa aula então vai ser legal demais. Vocês vão ver aqui mais pra frente. Vai ser legal. Eu tô até gostando dessa Uhum. aula. Mais do que o normal. Então vamos lá. Então a gente quer chegar aonde com isso tudo? A gente quer calcular o perímetro desse círculo. O perímetro também é chamado de circunferência, né? Então, Uhum. para a gente calcular isso, a gente precisa aprender um númerozinho especial, que é o número π. O número π, ele é nada mais nada menos que uma relação entre o diâmetro e o perímetro do círculo. Como assim? Todos os círculos, eles têm uma característica em comum quanto ao diâmetro e à circunferência. Ou seja, todos eles têm a mesma medida de relação entre diâmetro e circunferência. Eu vou explicar isso melhor com um videozinho. Eu fiz um Então, de 30 centímetros. 30 centímetros de diâmetro? É. Ah, então, qual que é essa relação? Os matemáticos antigamente, eles precisavam calcular esse perímetro, né? E o que eles observavam? Que em todos os círculos eles conseguiam uma medida relacionada do diâmetro com o perímetro. Então eles começaram a pensar, quanto da medida do diâmetro eu preciso para circular todo o círculo? Ou seja, se eu pegasse esse diâmetro aqui como se fosse uma linha mole e circulasse todo o círculo, quanto de diâmetro eu precisaria? Então imagina que a gente tem esse diâmetro mole, né? E a gente quer descobrir quanto desse diâmetro a gente precisa para circular isso tudo. Então, reparem que para um círculo grande, para um círculo pequeno, essa medida é a mesma. É o mesmo tanto de diâmetro que eu preciso para circular todo o círculo. E vocês vão ver que legal que é agora. Então, aqui ele pegou uma medida de diâmetro e tentou circular o círculo. Claro que não deu, né? Foi muito pouco. Então, um diâmetro não é suficiente para circular todo o círculo. Então, ele pegou um outro diâmetro e viu que também não é suficiente. E aí ele vai pegar a terceira medida de diâmetro e ver quanto que se vai dar, né? E quase dá. Então, a medida da circunferência toda, do perímetro, né? É quase 3 vezes a medida do diâmetro. Conseguiram enxergar isso até agora? Então, Esse que falta, todas... esse que falta aí é o π, né? Oi? Esse que falta aí é o π, né? Não, não. O π, ele é todo esse 3 mais o que falta. É a relação de quanto de diâmetro eu preciso para circular toda a circunferência. Então, esse pouquinho que falta, com uma matemática um pouquinho mais avançada, o pessoal descobriu que vale aproximadamente aí 0,14, vai aparecer aqui, 0,14 do diâmetro. Ou seja, eu preciso de 3 diâmetros mais 0,14 do diâmetro. Do diâmetro. Franciele pediu para entrar, boa noite. Boa noite, professor. Oi, Graça, boa noite, tudo jóia? Graças a Deus, você. Tudo bem. Então, gente, todo esses 3 diâmetros que a gente usou para circular o círculo, mais esse 0,14 do diâmetro, que é aproximado, é o nosso número π. Então, para todo círculo, essa relação é igual. Todo círculo, se eu pegar o diâmetro, eu vou precisar de aproximadamente 3,14 vezes o diâmetro para circular todo o círculo. Então, todo círculo vai ser igual nessa relação. E esse é o nosso número π. É uma aproximação do número π. Independente do tamanho do círculo? Independente do tamanho do círculo. São 3 diâmetros mais 0,14. 3,14 diâmetros, né? A gente pode falar assim. 3,14 de diâmetro. É, Independente do tamanho do círculo. isso. Sempre vai ser essa medida.
medida. Sim. Então, por exemplo, se esse círculo aqui tivesse Tá. 1 centímetro de diâmetro, 3,14 vezes 1 centímetro, ele teria uma circunferência de 3,14 centímetros. Então, se você Ah, pegasse sim. uma linha e circulasse esse círculo e marcasse com um lápis a linha, teria 3,14 centímetros na linha. Entendeu? Uhum, Legal, né? entendi. Tá muito fácil. Tá, é. É que a gente Não, eu não não, entendi nada, não. não Eu não entendeu entendi nada, nada, Cris? não. Nada? Não, Ah, o diâmetro é a distância que você falou aí, que tem os raios, né? É essa distância que tem os pontinhos de pontinho para fazer o círculo? esse é o raio. Ó, vou voltar aqui para você. Voltar mais um pouquinho. Nessa imagem mesmo eu vou conseguir te explicar. Só aceitar alguém que pediu para entrar. Matheus. Boa noite, Matheus. Eu Ó, me quero perdi aqui. entender o que que é diâmetro e o que Tá, é, joia. o que é Então, o outro que você disse? ô Cris, todo círculo tem o centro, beleza? Uhum, Do centro para qualquer ponto da borda, a gente tem o raio, uhum, tá joia? A distância desse ponto até a borda ali é a mesma distância desse ponto até essa borda. sim, Qualquer ponto da borda vai ter o mesmo raio, mesmo comprimento. Tá joia? Esse é o raio. entendi. Mas se eu quiser passar uma linha de fora a fora no círculo, passando pelo centro, tipo assim, fazer uma linha assim. Isso aqui é o Uhum. diâmetro, entendeu? É uma linha de Então, o fora a diâmetro fora no é a centro, divisão. passando pelo meio. A O diâmetro metade é seria a a metade é o divisão do... raio e o resto é o diâmetro. Pera aí, Ele inteiro é diâmetro. a É isso? metade, a metade do diâmetro é o raio, porque o diâmetro é uma linha de fora a fora, né? É, o diâmetro é de fora a fora. Isso. O raio O é só raio a é do metade. centro até a borda. Então, Ah, o diâmetro é como se fosse um raio para um lado, um raio para o outro. Então, um diâmetro é 2 vezes o raio. certo. Deu para entender, Cris? Ou ficou ruim? Então, o diâmetro é a divisão do ponto do meio para as laterais. É uma linha cruzando todo o círculo. Dividindo Muito um círculo no obrigado, meio. Cris. É que teve gente que chegou atrasada também, né? Não, mas tudo bem, mas foi bom ela ter pedido que os Foi. retardatários aprendeu. Isso. Muito Deu para obrigada. entender, Cris? É uma linha que divide o círculo no meio, basicamente. É o diâmetro. Entendi. Então, tipo assim, se eu tenho uma pizza, Uhum. aí ela vem em tanto de fatia. Antes de eu cortar as fatias, o meio vai ser o diâmetro. E as fatias vão ser. Aquela primeira divisão que você faz no meio da pizza é o diâmetro. Você vai de fora a fora, né? E aí o resto das fatias seria. Aí você tá falando como se fosse isso aqui, né? Você tá dividindo a pizza assim. Isso. Porque Então, daí do meio para os lados é do meio, diâmetro, então, do mais que meio você pro, falou? pro lado, do meio pro lado, assim, é o raio. Então, mas para saber o diâmetro do círculo, não Uhum. tem que saber cada pontinho desse aí? Porque o quadrado lá e o retângulo, você disse que tem horizontal e vertical. Sim. Aí soma as laterais, né, as alturas Ah, e... não, a gente não aprendeu a calcular a borda do círculo ainda não. Nem a Ah, área. tá. Tá joia? Ah, A é gente isso tá que eu vendo queria o número saber. π primeiro. Que é ele que vai Entendi, ajudar a gente a calcular isso. entendi, Entendeu? entendi. É Você porque como já chegou a estava entender lá, o eu número achei que π? já estava... Aham, Então todo mundo entendeu o número π, que é uma relação entre o diâmetro e toda a circunferência. E ele vale 3,14. Tá tranquilo para todo mundo ou eu volto aqui? O pi é a relação Bom, entre. ó, então, Graça, é isso aí que eu quero saber. Eu estou anotando aqui, É, depois eu estudo. é a é isso que relação eu entre o diâmetro e a circunferência. A Tá. borda, né, Pois é, do é isso que eu círculo. quero saber. Se é o diâmetro, você já falou que é isso aí. A circunferência é cada pontinho que é dividido o círculo, não é isso que você falou? Circunferência é a volta, né, não, A professor? circunferência é a volta, é o perímetro do círculo, mas a gente não aprendeu a calcular ainda não.
Ah, A gente até aprendeu, mas eu falei bem rápido. Não foi o foco ainda não. Calma. Tá joia? ah, tá. Então a gente viu que Tá. o π é a relação entre o diâmetro e a circunferência e vale aproximadamente 3,14. Tá joia até aqui? Sim. Então, eu falei aproximadamente porque esse π, na verdade, ele é um número irracional. A gente não consegue escrever ele assim finitamente, né? A gente não consegue escrever ele assim e pronto, acabou. Ele vai continuando até o infinito depois da vírgula. Então, ele é aproximadamente 3,14, mas isso é só uma aproximação. O π, na verdade, ele é 3,14159265. Depois você vai mandar essa matéria, né, Vinícius? Vou sim, vou sim. No PDF, né? Vou. Me imprimir. Ok. Então, o π é esse número gigantesco. 3,14159265, blá, 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 e vai até lá na frente. Mas para a gente fazer conta, o 3,14 costuma ser suficiente. Então, o número π a gente tem que guardar que ele vale 3,14. E para que serve esse número π? Já falei, né, que ele serve principalmente para a gente calcular o perímetro e a área do círculo, mas serve para diversas outras coisas. Aí tem alguns exemplos aqui: automobilismo, campos de força, GPS. Mas o que a gente vai ver aqui na matéria vai ser figuras geométricas. A gente vai aprender a calcular o volume mais para frente. O espaço que as figuras elas ocupam no nosso mundo real, né? É o volume. A gente vai ver isso nas próximas aulas. E para isso a gente usa o número π. E também para a gente calcular medidas redondas, né? Que é o que eu falei, que a gente vai calcular a área e o perímetro do círculo. Então, o perímetro do círculo, o que ele é? Ele é a circunferência, é toda a bordinha do círculo. E a gente tem uma fórmula para achar essa bordinha, que é o quê? É 2 vezes o raio vezes o π, que é a mesma coisa de multiplicar o nosso diâmetro pelo π. Por que isso? Porque eu mostrei que aquela relação que o número de vezes que eu preciso contornar com o diâmetro o nosso círculo é o número do π. Então, se a gente multiplicar o diâmetro vezes o 3,14, a gente acha essa circunferência toda. E por que eu escrevi aqui que a circunferência vale 2 vezes o raio vezes o π? Porque 2 vezes o raio é a mesma coisa que o diâmetro, vocês lembram? Sim. Então, se eu substituir 2 vezes o raio por diâmetro, fica circunferência igual a diâmetro vezes π. Então, são duas maneiras diferentes de escrever. Isso é uma fórmula que a gente vai usar bastante. Tá joia? Quem quiser anotar. Então, a circunferência é a mesma coisa que a gente pegar o diâmetro e multiplicar por esse número π. Ou então pegar o raio, multiplicar por 2 e multiplicar por π depois. E aí a gente vai obter o perímetro dessa circunferência, desse círculo. É assim que a gente acha a borda do círculo. Tá joia? Não tira não, peraí que eu tô anotando. Ah, tá bom. Obrigada. A gente vai fazer um exemplo aqui agora. Para que Esse serve? ali, É 2 vezes o raio, mas o que você falou? 2 vezes o vezes o π. raio vezes o π. Vezes o π, né? É. Tá. O π é 2 perninhas com um chapéuzinho em cima. ok, por mim, tranquilo. Tranquilo? Uhum. Então vamos ver um exemplo de como é que isso funciona? Então, um exemplo de exercício aqui pra gente. Quem tiver uma calculadora pertinho aí fácil, pega. Quem não tiver, não tem problema. Então, um exercício rápido pra gente. O diâmetro do aro... Ô, professor, Oi. tá muito pequenininha essas Nossa, letrinhas. desculpa, esqueci. Por favor, eu que enxergo bem, não tô enxergando. Desculpa. Obrigado. Então, vamos lá. O diâmetro do aro de uma cesta de basquete mede 0,45 metros.
Então a gente tem uma cesta de basquete, né? E o aro dela, ou seja, o círculo dela, se a gente estiver vendo uma cesta de basquete aqui por cima, é esse desenho. Então o aro dela, o diâmetro do aro, que é uma linha traçada de fora a fora, mede 0,45 metros. 0,45 metros. Então a gente quer calcular a circunferência do aro. A gente quer calcular o quê? A gente quer calcular o perímetro desse aro, quanto que vale tudo isso aqui em volta. E a gente tem o valor do diâmetro. Então é só a gente substituir naquela fórmula que a gente tem, né? Nossa fórmula fala que a circunferência é 2 vezes o raio vezes π, mas como 2 vezes o raio é a mesma coisa que o diâmetro, então a circunferência é a mesma coisa que o diâmetro vezes π. O diâmetro a gente viu no problema que vale 0,45. Então, nossa circunferência vai ser o diâmetro, 0,45, vezes π. Π vale 3,14. Então, vamos fazer na calculadora? Então, na calculadora aqui, a gente tem que o nosso diâmetro vale 0,45 vezes o número π, que é 3,14. Dá pra gente que a circunferência vale 1,41,413. 1,413 metros. Isso. Então, se a gente pegasse esse aro, que provavelmente é de ferro, e fizesse uma reta com ele, a gente teria 1,413 metros. Esse é o perímetro do círculo. Bacana, né? Maravilhoso. Ah, tá. Entendi então, professor. Então, no caso, então, vai ter 1,40, 1,413, né? É. Redondo, né? Diâmetro, né? Não, o diâmetro dele é 0,45. E o perímetro dele, que é a borda dele, é esse valor que a gente achou. Isso, não é. É a borda, isso que eu tô falando. Então, se um dia vocês precisarem calcular a borda de alguma coisa redonda e tiver uma régua, né, que não dobra, é só vocês calcularem o diâmetro, uma linha de fora a fora no círculo, né, e multiplicar por 3,14. E aí vocês vão ter o valor do perímetro do círculo. Bacana? Chique Vai, demais. professor. Bom, Mas se for um círculo maior? Se for um círculo maior, o que acontece? o perímetro vai ser maior e o π permanece É. 3,14. Então, se a gente... Quem perguntou? Foi a Eliana? Eu, Eliana. Então, ô Eliana, se, por exemplo, fosse um círculo gigantesco de 3 metros, Ah, 3 metros de diâmetro, né? Então, uma linha de fora a fora aqui, ó, teria 3 metros de diâmetro. Tá joia? uhum. Então, nossa circunferência valeria o quê? Nossa circunferência, que é diâmetro vezes o número π, ficaria 3 metros vezes 3,14. 9,42. 9, isso. Então, nossa circunferência teria 9,42 metros. Metro. Gigantesco, né? Ah, tá. Entendeu, Helena? E se fosse menor, tudo seguia pelo diâmetro. Isso, se fosse menor, ia diminuir mais ainda. Uhum. Muito legal, né? Ah, tá. Então, o 3 e 14 continua, permanece sempre, né, O professor? 3 e 14, ele é uma característica de todos os círculos. Todos, 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 todos. Ah, tá. Tá joia? Não, beleza. Obrigado. Boa noite, Carmita. Gosto da forma simples que você explica, professor. Obrigado. Tá tão fácil. Eu gosto de coisas simples e entendível. Obrigado. É, muito fácil, viu? A área, Fácil não, viu? É simples e entendível. isso, assim que é Fácil bom, não quando é. entende. É. Então, vamos complicar um pouquinho? Ah, sabia, estava demorando. Vamos ver como é que a gente acha, como que a gente acha a área do círculo agora. Todo esse preenchimento aqui do círculo, né? Como que a gente acha a área?
Alguém lembra como é que a gente achava a área de um quadrado? É Multiplicando os multiplicando dois os lados. Multiplicava a altura, né? Vou A chamar. base e a A altura. base e a Isso. altura. Chamei a altura aqui de H e a base de B. Então a área do retângulo era B vezes H. Então, como que a gente faz para achar a área do círculo? Não tem como multiplicar a base e a altura do círculo, né? Então fica um pouquinho mais complicado. Mas tem uma maneira muito interessante, que é o que? Eu já até coloquei aqui a formulazinha da área, que é o que vocês precisam realmente saber, né? Mas eu gosto de explicar de onde vem essa fórmula. Imagina que isso aqui é uma pizza. Esse círculo aqui é uma pizza. E aí a gente vai partir essa pizza em diversos pedaços. Desse jeito aqui, ó. Pedaços muito pequenos. Não vou fazer os pedaços tão pequenos, senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Mas imagina que eu parti nos menores pedaços que eu posso partir. Muito pequenos mesmo. E aí, se a gente fizer uma configuração de pedaços dessa fórmula aqui, ó, acompanha eu aqui. A gente vai colocar um pedaço de pizza assim. E aí, um outro pedaço de pizza, a gente vai colocar assim. E aí, um outro pedaço a gente vai colocar assim. E a gente vai fazer isso aqui, com pedaços bem pequenininhos. E a gente faz isso até acabar a nossa pizza. Vocês concordam que todo pedaço de pizza que eu tenho aqui na pizza redonda vai parar aqui nessa pizza meio retangular, né, que eu tô fazendo? Então, a área dessa pizza redonda vai ser a mesma área dessa pizza que parece um retângulo. E a área do retângulo a gente sabe calcular. Imagina aqui que a gente tem um retângulo, então, formado por essa pizza. E aí a área do retângulo a gente sabe que é a base vezes a altura. Acompanharam esse raciocínio? A gente pegou a pizza e montou ela de um jeito para parecer um retângulo. E aí, se eu tiver pedaços muito, muito, muito pequenos, a altura desse retângulo vai ser exatamente isso aqui, ó. O que é isso? É nosso raio, né? É o raio. Isso aqui vai ser nosso raio. E aqui, nossa base vai ser o quê? É a borda da nossa pizza, tá vendo? Só que a nossa borda da pizza está dividida embaixo e em cima. Então tem metade da borda aqui embaixo, metade da borda aqui em cima. Estão vendo? Então isso aqui é nossa circunferência dividido por 2. Isso aqui não precisa decorar, tá, gente? É só a demonstração de onde vem a fórmula. Então todo esse perímetro aqui dividido por 2 é a nossa base. O perímetro é o quê? É 2 vezes o raio vezes o π. Só que é a metade disso, então divide por 2. E aí, como eu falei que a área se mantém da pizza redonda para a pizza quadrada, então a gente pode multiplicar a base pela altura. Então vai ficar que a área da nossa pizza vai ser a base, que é 2 vezes R vezes π dividido por 2, vezes a altura, que vale R. Aqui eu posso simplificar o 2 com 2, né? 2 está dividindo por 2, então é 1. Então fica R vezes π vezes R. Isso dá o quê? R vezes R dá R ao quadrado. Então π é igual a O. Então a área da pizza é igual a π vezes R ao quadrado. Então, se eu quiser calcular quanto vale o espaço aqui dentro, eu pego o valor de π e multiplico pelo raio ao quadrado. Multiplicar pelo raio ao quadrado é multiplicar pelo raio 2 vezes. Então, pego o π, multiplico pelo raio de novo. Isso que significa ao quadrado. Então, o que a gente precisa saber é essa formulazinha aqui, ó. E é daqui que ela vem. Que a área é π vezes raio ao quadrado. Deu para entender?
Que aí, no caso, vai ser 3,14 vezes 3,14. Não, o raio não vai ser 3,14. O raio é pi. Não, o pi não é o pi vezes o r ao Isso. quadrado? O raio vai depender do círculo. O pi é 3,14, então vai ficar 3,14 vezes Vezes o algum raio. raio, não sei qual raio que vai ser, depende do círculo, vezes o raio de novo. Isso que significa o raio ao quadrado, né? Tá joia? Vamos fazer um exemplo? Então vamos lá. Considerando que uma pizza tradicional grande possui 35 centímetros de raio e uma pizza tradicional pequena apresenta 25 centímetros de raio, determine a diferença entre a área das duas pizzas. Então, o que ele quer que a gente faz aqui? Ele quer que a gente calcula a área de uma pizza grande e a área de uma pizza pequena. E aí vê quanto de diferença tem na área das duas pizzas. Complicado ou não? Tranquilo, né? Não, complicado, né? Complicado? Então vamos lá. A gente tem uma pizza grande. Não, mas pode continuar montando aí, Aham. que aí Mas vocês vão vai entender ficar aqui, mais ó. complicado. Uma pizza grande, vou desenhar ela bem grandona aqui, ó. Ela tem um raio. Parecendo uma pedra. Ela tem um raio de 35 centímetros. E uma pizza pequena. Uma pedra pequena. Ela tem o raio de 25 centímetros. Tá vendo a diferença que dá do tamanho? Só pelo raio dá pra ver. Então, uma pizza de raio 35, ela é bem maior que uma pizza de raio 25. 25. Então, eu quero saber qual que é a diferença do espaço que está aqui dentro para o espaço que está aqui dentro. Para isso, a gente vai calcular a área das duas e depois ver qual que é a diferença entre elas. Então, vamos começar a calcular. A gente viu que a área, vou deixar aqui em cima para a gente, a área é π vezes o raio ao quadrado. Então, vamos começar a calcular a área da pizza grande. Vou escrever AG. G de grande. Então, a área da pizza grande vai ser π vezes 35 ao quadrado, que é a mesma coisa que π vezes 35 vezes 35, que é a mesma coisa que 3,14 vezes 35 vezes 35. Alguém tá com a calculadora fácil para fazer com a gente? Pra gente? E aí tem que montar desse jeito aí? Não, eu 35. montei bem devagarinho só para vocês verem. Mas tá, no é caso mais da fácil de gente entender, fazer, né? Pode botar só o. Já coloca aí o π é igual É, pode. 3,14. Uhum. Eu esqueci de colocar os centímetros aqui. Então, isso aqui vai dar 3.846,5 centímetros ao quadrado. E centímetros ao quadrado aqui é a unidade de área, que a gente viu na aula passada. Que tem esse 2 aqui em cima, demonstra que é área. Então, é 3.846,5 centímetros ao quadrado. É o que dá a área disso aqui. Vinícius, Oi? Oi? aqui deixa eu perguntar, esse 3,14, Uhum. por exemplo, o π vezes 35 elevado ao quadrado, aí tem que ser 2 vezes 35, não é isso? É 2 que vezes 35. isso, é que o 35 ao quadrado é a mesma coisa que 35 vezes 35, né? É isso? É. Não, ela tá. não é 35 vezes 2, não. É 35 vezes 35. Ah, é. 2 vezes. 35 ao quadrado não é Ia dar 2 vezes 70. 35. Não é. Ah, 35 ao quadrado é 35 vezes 35. 35 duas vezes. Tipo, 35 vezes tá. 35. Entendeu?
É o número vezes ele É, mesmo. vezes ele mesmo, isso. Entendi. Então, essa que a gente achou é a área da pizza grande. Agora a gente precisa calcular a área da pizza pequena, para a gente ver quanto que é a diferença. Então, vou escrever aqui AP de pequena, que é P vezes o raio ao quadrado. O raio da pizza pequena vale 25. Vou só pedir Gorete, para desliga seu desligar o microfone, Gorete. E obrigado, Gorete. Aí fica a área da pizza pequena vai ser π também, que vem da fórmula, vezes o raio ao quadrado. O raio é 25 centímetros. Isso aqui ao quadrado, que é a mesma coisa que π vezes 25 vezes 25. Isso que significa o ao quadrado. É o 25 vezes o 25. É o 25 vezes ele mesmo. Que é a mesma coisa que 3,14 vezes o 25. Não, é isso. 25 centímetros ao quadrado. Calma. 25 centímetros vezes 25 centímetros. Eu ia fazer direto ali, mas vamos por partes. Isso dá quanto? Então, a área da pizza pequena. Já calculou, Rosângela? 1968,75. 1962,5. É que eu acho que vocês usaram o pi sem arredondar, né? Mas tá certo também, tá até mais certo. É 3,14. Eu tô usando 3,14 aqui para ficar mais simples, mas tá certo o que vocês fizeram. Vocês usaram o pi mais preciso. Inês, Oi? você não entra com o diâmetro aí, não? O diâmetro, na verdade, a gente está entrando com o raio, né? Não com o diâmetro. Lembra que eu falei que o diâmetro é 2 vezes o raio? Então, nessa fórmula aqui, a gente está usando o raio, não o diâmetro. Tá joia? Ah, tá. Se usasse o diâmetro, seria a mesma coisa. Se usasse o diâmetro, a gente ia ter que dividir por 2. Isso. Porque na fórmula pede o raio. Entendeu? Aham. Ah, então quando pedir o diâmetro tem que dividir. Quando pedir o Isso. raio tem que multiplicar. Isso. Isso. Então, a nossa área da pizza pequena deu 1962,5. Usando Isso. esse arredondamento aqui do pi. Mas se a gente usar o pi mais preciso, pode dar um pouquinho diferente. Mas tá certo também. Centímetros ao quadrado. Então, ele quer saber a diferença entre esses dois. A diferença é só a gente subtrair, né? Então, a gente subtraindo 3.846,5 centímetros ao quadrado menos 1962,5 centímetros ao quadrado dá quanto? Estou fazendo aqui na calculadora. Dá 1.884,1. Não. Zero. Ah, não, 0,0, velho. Digitei errado na calculadora. Centímetros ao quadrado. Então, a diferença da área da pizza grande para pequena é de 1.884 1884. centímetros ao quadrado. Ou seja, o tanto de pizza de diferença que tem entre uma pizza grande e uma pizza pequena é quase uma outra pizza pequena, né? Então, a diferença entre a pizza grande e a pizza pequena é 1962? é quase como se fosse 2 vezes a pizza pequena, a pizza grande. Então, é uma diferença bem grande. Ô, professor, Oi, ficou confuso o que eu falei, né? pensa que às vezes a gente vai comprar uma pizza, eles vendem por centímetro. Quanto que é a pizza de 15 centímetros? 20, 30? Oi, Liana, te falar que 45? até hoje eu caio nessa. Pois é. Outro dia eu fui pedir uma pizza, aí eles não falam, às vezes eles falam por pedaço, às vezes eles falam por centímetro, né? Aí eu confundi, foi tudo, não calculei nada e veio uma pizza minúscula pra mim, eu paguei mó caro. O professor de matemática não faz isso, não. Ô, meu gente, mas filho. professor de matemática não faz cálculo o dia inteiro também não, gente.
Ó, mas igual Mas o a gente chegou professor é aqui, gente como nós, Rosângela. É gente como a Também tem gente, suas é falhas. verdade. Mas, Porque geralmente ela vem 6 fatias, né? 8. aham. Agora eu vou começar a calcular na hora que eu for pedir pizza. Tem também o tamanho família, tamanho grande. Aí você nem fica sabendo os centímetros. Uhum. Ô, É Vinícius. pequena, professor, média e grande. Ô, professor, oi, Graça. apenas uma dúvida. Pode falar. Ali depois da vírgula, caberia um zero. Aí o zero é eliminado? Aonde? Você fala aqui? 3.846,5 menos 1.962,5, caberia um zero aqui depois da vírgula. Aqui? Calma. 5 menos 5, Aqui? zero. 6 Ah, menos é, 2, aqui 4. zero. É. Aí esse zero é eliminado? Pode eliminar, pode, não faz diferença não. Pode. Aqui, pode Tá. ficar assim, pode. Tá. Tá joia? Vinícius, Então é só para saber, porque teve um zerinho ali, né? Pode eliminar sim, não faz diferença não. Tá. Pode falar, Paulo. depois para você ver, mais para frente, eu acho que depois, eu não sei, a base e a potência. Tá. Potenciação. Isso. Você quer uma revisão de potenciação. Aí você multiplica o centímetro por centímetro, pra você achar a potência. Você fala de potência da física? Potência da física. Aí teria que ser com a física, Paulo, que eu não sou tão bom de física não, mas... Vocês já tiveram aula de física, não já? No ano passado? Sim. É uma pena não ter física esse ano. Eu também acho. Física e química, isso é matéria essencial para quem quer prestar o Sim, Enem. costuma ter um ano só, né? Uhum. Eu não peguei, não, professor. Muito pouco. Talvez ano que vem tenha. Bem provavelmente Eu vai não ter, né? tive- Já que vocês tiveram uma vez. tive aula Então online vai o ano ter passado. química, né? Que foi a que não teve. Já teve biologia, está tendo biologia, já não- teve física, não teve química. Eu não sei como funciona. Então deve ser química. Mas então, gente, eu vou deixar esse exercíciozinho aqui pra vocês fazerem de casa. Eu vou passar lá pelo WhatsApp, pelo Google Sala de Aula. Só pra fixar Ah, não, mesmo. a aula já está acabando? Já acabou Credo. praticamente. Só passar Eu ainda mais. perguntei uma coisa. Então, esse exercício é bem Credo. tranquilo. Eu dei o raio aqui, né? De 2 círculos diferentes. Eu coloquei até eles aqui do lado pra ver que dá uma diferença boa. E aí vocês vão ter que calcular o perímetro e a área deles. Então, para o perímetro, vocês usam a fórmula da circunferência, que é igual a 2 vezes o raio vezes o π. E para a área, vocês vão usar a fórmula de área, que é π vezes r ao quadrado, que é a mesma coisa que π vezes r. Tá joia? Esse vai ser o exercício para daqui 2 semanas. Essa fórmula Eu já vai estou estar lá. fazendo. E aí, A fórmula vai estar lá no... vou colocar. Tá joia, gente? Aí daqui 2 semanas para entregar esse exercício. E na semana que vem a gente faz uma aula de fixação do conteúdo com alguns exercícios pra gente discutir e tal. É o ruim de não ter aula presencial é isso. É porque se a gente estivesse na sala, a gente já ia revisando, fazendo, já corrigindo, né? É verdade. Aqui também não dá acho. tempo de copiar, fazer e falar. É verdade. Beleza, então, gente? Beleza. Vou colocar. Muito boa aula, viu, Vinícius? Ah, obrigado. Esse Muito material você vai boa. colocar, né, Vinícius? Vou colocar a aula, o vídeo da aula, vou colocar o PDF dos slides e vou colocar o exercício. Até amanhã de manhã. Tá. Tá Ô, joia? professor, Tá ótimo. Oi. se nós tivéssemos aula até 10 horas da noite, não dava tempo da gente, por exemplo, vocês passar a matéria, a gente copiar, fazer o exercício e corrigir, não? Isso é uma discussão que a gente já teve lá na equipe. Aí o pessoal a gente chegou no consenso de que ficaria cansativo pra gente e pra vocês, né? Ficar aqui, 3 horas na frente do computador é bem cansativo. Na sala de aula é até mais tranquilo.
Vista prejudica muito. É, também. E coluna, né? E eu também não conseguiria fazer assim também. É, fica bem cansativo, Pelo bem celular, puxado. não. Chega uma hora. Semana passada eu reparei que vocês ficavam até mais cansados no segundo horário. Que eu dei aula no segundo horário semana passada. Então a gente vai caindo um pouco do rendimento. Beleza, gente? verdade. Vou cancelar a Tem gravação. aula, gosto.